Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Teática Inversiva, onde a gente aprende com a teoria e prática dos nossos entrevistados. Eu sou o Charles e hoje nós estamos aqui com a Lara Rezende. Como é que você tá, Lara? Tudo jóia, Charles. Muito bom ter você aqui com a gente. Hoje vamos falar sobre o nomadismo digital. É um tema que tem vindo mais à tona, nos últimos anos. Então a gente vai abordar aqui o que a Lara tem pesquisado sobre o tema do nomadismo digital, sob o viés do paradigma consciencial, tá bom? Então, para começar, eu vou ler o mini currículo da Lara. Ela tem 30 anos, é natural de Brasília, Distrito Federal, reside em Foz do Iguaçu, Paraná, é graduada em Engenharia Ambiental, voluntária da Conscienciologia desde 2013 e da Sinvex desde 2015. Bom, então para começar, Lara, qual que foi a sua motivação para estar pesquisando sobre o nomadismo digital? Então, Charles, vou contextualizar um pouco. Como a gente já voluntaria junto em expansão, você viu que ano passado, exatamente um ano, eu publiquei um texto no blog da Sinvex sobre nomadismo digital, né? Uhum. Inicialmente, eu me motivei a pesquisar sobre o tema porque eu vi que era algo que estava bem em destaque, né? Principalmente após o período de pandemia da Covid-19. Sim. E aí, durante a minha pesquisa para o blog da Sinvex, que era um texto mais sucinto ali, né? Um público-alvo diferente do que a gente, por exemplo, da pesquisa que eu fiz no SIG, que seria mais aprofundado, e vou comentar depois. Uhum. Durante as pesquisas, eu vi que tinham dados estatísticos que mostravam que as pessoas da geração Z, que é a galera que nasceu no final da década de 90 até 2010, o pessoal estava tendo muita adesão a esse estilo de vida do nomadismo digital. Então, eu pensei, né? Se eu tivesse no lugar dessas pessoas que estão provavelmente no ensino médio, no momento em que estão decidindo sobre o que vão fazer da vida, qual profissão vão seguir, que tipo de carreira querem ter, como eles querem atuar, enfim. São decisões que você toma no momento de vida de muita inexperiência, de, às vezes, um baixo nível ali de autoconhecimento, e são decisões que vão impactar um longo prazo ali da sua vida, né? Sim. E o nomadismo digital hoje, ele é algo que entra nessa análise do pessoal, dessa geração, né? Porque eu vou até já entrar no conceito, tá? Para poder explicar melhor. O nomadismo digital, ele não é uma profissão. Tem gente que já associa direto com profissão, mas ele é mais que isso. Ele é um estilo de vida que ele associa a profissão, a conectividade e o turismo. Então, a pessoa ela tem a liberdade geográfica de trabalhar de forma remota, mais de qualquer lugar do mundo. Porque tem empresas em que tem a opção de trabalho remoto, ou até híbrido, né, que vai presencial e parte remoto, mas que não dão a flexibilidade de você poder estar trabalhando em qualquer lugar. Você tem que estar numa cidade específica. Sim. Ou num fuso horário específico, dependendo da empresa, né? Então, pensando nesse pessoal que está ali no ensino médio, tem que tomar decisões sobre carreira profissional, e pensando na possibilidade de eles considerarem uma gama ali de opções que poderiam dar a eles a oportunidade de vivenciar o nomadismo digital, eu quis contribuir, essa foi a minha motivação, com minha pesquisa, minha forma de pensar sobre o tema, minhas ponderações, para que as pessoas pudessem ter algum material para auxiliar ali na análise, né? Porque na Conscienciologia hoje não tinha nenhum material, pelo menos que eu pesquisei, sobre nomadismo digital. Existem outros, né? Existe um verbete sobre nomadismo proexológico, tem um outro também que eu não me lembro agora, mas tá. Deixa eu até olhar aqui, aproveitar que eu tô com o artigo. Tem o nomadismo consciencial também, né? Mas sobre nomadismo digital não tinha. Então eu falei, eu tenho que pesquisar alguma coisa, deixar algum material para que possa ajudar. Entendi, muito legal, porque trazendo o viés do paradigma consciencial dá para expandir, trazendo outras variáveis a partir disso, né? E só um detalhe, Charles, eu não tenho experiência prática com nomadismo digital, eu nunca vivenciei esse tipo de trabalho, esse estilo de vida, e depois da minha pesquisa, né, até me posicionei como algo que não era para mim, né? Entendi. Mas só para ter uma noção, por que eu que não tenho prática vou pesquisar um tema assim, né? Qual que é a minha afinidade com isso? Eu tenho a tendência a ir por esse caminho, né? Se eu voltando atrás, se eu estivesse no ensino médio hoje ou optando por uma profissão, será que eu teria escolhido a engenharia ambiental? Ou será que eu teria optado por alguma outra área
que pudesse me dar uma liberdade geográfica, já que eu gosto tanto de culturas, viagens, idiomas, e isso está presente na minha vida e na minha mesologia, não só da família nuclear, mas vários parentes, círculo social, tudo desde a minha infância, né? Sim. Então eu percebi que eu poderia ter a tendência a optar por isso, né? E aí eu queria entender por quê também, né? E um outro ponto é que eu tenho experiências, assim, de viagem, dessas questões, né? Eu fiz até um levantamento só para vocês verem na família nuclear, né? Que somos eu, minha irmã e meus pais. Eu morei em 6 cidades, essa é a minha 6ª cidade, eu tô com 30 anos, né? E visitei 9 países. Eu fiz 2 intercâmbios, um de voluntariado e um de acadêmico. Eu até já fiz um artigo sobre isso, até no site da Sinvex, um artigo mais aprofundado sobre essas experiências, como foi realizar o intercâmbio aplicando em Vexes e não aplicando, como é que foi, né? Tava na época mais de adolescência. Sim. Aí meu pai morou em 9 cidades e visitou 26 países. 26. Meu pai é piloto também, né? Então eu sempre tive essa questão de viajar também, era algo muito natural. Minha mãe morou em 11 cidades, a recordista aqui, e visitou 14 países. E minha irmã, ela morou em 7 cidades, ela é mais nova do que eu, e visitou 5 países. Então era algo muito natural e estimulado, não só na minha família nuclear, mas na meus primos, enfim, etc, né? Entendi. Então aí eu percebi que eu tinha uma afinidade ali com o tema, e eu tinha algo prático relacionado aos intercâmbios que eu fiz, de morar fora, né, que poderiam contribuir com a minha análise. Então, apesar de não ter vivenciado, eu percebi que eu tinha, assim, algum nível de teática mínimo para poder falar sobre o tema, poder trazer isso. Legal, que daí a partir dessa afinidade consegue expandir o tema e conseguir ajudar a outras pessoas a refletirem mais sobre isso. Muito bacana. Então, vamos entrar mais nessa questão do nomadismo digital mesmo. O que caracteriza de maneira mais prática uma pessoa que é um nômade digital? Como eu falei, o nomadismo digital, ele é um estilo de vida. Eu gosto de definir assim, porque apesar de ter exceções, né, é bom a gente ter um conceito para poder analisar a partir dele, né? O nômade digital, ele é um profissional uma pessoa, né, que tem uma profissão em que ela pode atuar de forma remota e com liberdade geográfica. Ela só precisa da Wi-Fi, né, para poder trabalhar. Então, de qualquer lugar do mundo. Ela pode atuar de forma autônoma ou vinculada a uma empresa. E uma característica assim, que eu percebo do nômade digital é a questão de não ter uma residência fixa. Então, cada um tem um tempo ali. Passa 2 meses em um país, depois vai para outro e vai se mudando. Né? Às vezes passa até um pouco mais ou um pouco menos de tempo, mas a ideia é ser realmente nômade e colecionar experiências, né? Enquanto trabalha de forma remota para poder se sustentar. Há exceções, eu sigo algumas pessoas nas redes sociais, né? E alguns compraram uma casa ou um apartamento, sei lá, na Europa, em outro lugar, e aí viajam. Um deles passou, assim, 2 meses na África. Aí dá um pit stop na própria casa, mas depois está sempre saindo. Então você está sempre em movimento, sempre viajando. E uma coisa interessante é que nesses últimos anos, né, tem uma modalidade de visto, não sei se vocês sabem disso, né, que é o visto de nômade digital, é o Nômade Visa. Nossa. E isso tá em alta, assim, é uma das coisas que mais cresce de pesquisa no Google. Eu até coloquei alguns dados nesse artigo que eu fiz para essa revista daqui, até mostrar a revista. A revista é do SIG, Simpósio do Greenvex, e ela tem a versão online no site da Sinvex. Ela é a última, de novembro de 2023. Então eu coloquei alguns dados, alguns cosmogramas, né, que são pesquisas de internet, dados estatísticos que eu fui vendo em mídias sociais, jornais do mundo todo, para ter um panorama geral. E aí hoje tem mais de 15 países que tem essa opção de Nomad Visa, que a pessoa ela vai estar morando naquele país com o visto de trabalhador nômade digital, né? E isso estimula ainda mais as pessoas a irem. Vou morar, sei lá, na Grécia,
6 meses, aí depois vai para outro lugar, vai sempre, enfim, não tem uma residência fixa. Essa eu acho que é a característica principal. E, enfim, que se resume à liberdade geográfica, especificamente. Entendi. Ah, muito interessante. Então, eu até ia perguntar como é que é a rotina de um nômade digital, mas parece que não necessariamente tem uma rotina, né? Porque muda o tempo todo. Mas o que caracteriza, assim, que você vê o comportamento de um nômade digital para de tempos em tempos querer mudar? Olha, isso aí vai de cada um, né? Da questão do planejamento de viagem, às vezes a curiosidade de estar em outro país, ou às vezes a questão financeira, vou para um país que é mais barato, porque agora eu estou mais apertado financeiramente. Então as motivações são diversas. Você mencionou isso da rotina e é um ponto assim, bem interessante, porque vendo nômades digitais de diversos países, né, eu fiz uma pesquisa ali, não só nas redes, mas de entrevistas e tudo, eu pude pegar um ponto em comum que, assim, não teve. Todos que eu pesquisei, não vi nenhuma exceção, né? Que era a dificuldade de manter rotinas, de criar e manter rotinas. Porque quando a gente faz uma viagem internacional, ou até, enfim, qualquer viagem, né? Você já tem um cansaço físico, você muda de ambiente, às vezes muda o fuso horário, você fica com jet lag, tem que adaptar ali, a comida é diferente, o ambiente, as energias, as pessoas, tem acoplamentos diferentes, tem um holopensene diferente, enfim, tem N variáveis que você tem que se adaptar, né? Então tem um período de adaptação e depois para você conseguir ir criando uma rotina, né? Mas como tem essa, não sei, talvez podemos dizer uma imprevisibilidade, né? Ou um planejamento não tão matemático, e esses fatores, nessas demandas e tudo mais, realmente dificultam a pessoa de criar e manter uma rotina. Um outro ponto é que eu tinha falado antes que existem diferentes profissões para a pessoa que quer trabalhar como nômade digital. Sim. Então, desde a pessoa que trabalha com programação, com marketing, deixa eu ver. Tem tantos, gente. Tem marketing digital, criador de conteúdos, copywriting, programador, tem às vezes até engenheiro de software, outras profissões mais assim, não tão atuais, né, que tem essa modalidade. E as pessoas, mesmo estando em outro país e podendo, nos momentos de lazer, de horas vagas, visitar pontos turísticos, comer uma comida diferente, conversar com nativos, pessoas locais, a pessoa tem que entregar as demandas do trabalho. Sim. Então, não é oba-oba, eu acho que tem até uma glamorização do tema do nomadismo digital, até porque pelo Instagram, pelo TikTok, você vai mostrar o dia a dia, mas você vai mostrar coisa boa, né? Às vezes você mostra um perrengue ou outro, mas é só um pequeno recorte da realidade, né? Sim. E muitas vezes você tem que entreter a pessoa que está te seguindo, né? O pessoal que vive de internet, de postar conteúdo. Então, você vai moldando a sua realidade, seu planejamento em função das pessoas que estão assistindo, né? Então, não dá pra gente ter uma noção ali, através da rede social, da real realidade, digamos assim, né? Do nômade digital. E aí eu fui ver umas pesquisas, tudo mais, né? De vários nômades que relatam que essa modalidade de trabalho, às vezes, ela exige mais do que um trabalho CLT ou um concursado, porque tem você tem que entregar, né? Às vezes você pode fazer seus horários, mas você tem as entregas, e aí você que tem que definir a sua rotina, a sua organização. Então, tem gente, em caso de pessoas que trabalham até final de semana, não tiram férias, fazem hora extra, então é um pouco desorganizado nesse sentido. E essa constante mudança de cidade, de país, essa falta de uma rotina, e até uma rotina mais intensa, né? Porque viagem cansa, né? Quem é que nunca viaja, aí quando volta, não, agora eu vou descansar da minha viagem. Sim, eu viajei para descansar, mas agora eu vou descansar da viagem para voltar à rotina. Então são muitos estímulos e há muitos casos de pessoas que tiveram burnout, síndrome do pânico,
que, enfim, tiveram a saúde mental afetada, né? Em muitos casos, e é algo que não se fala muito. Entendi. Interessante. Realmente a pessoa, então, tem que ser boa em cumprir prazos, né? Existe um nível de organização bom. Sim. Faz sentido. Legal isso, porque na rede social a vida é muito mais romantizada, né? Mas por trás tem o trabalho. Como é que o pessoal fala que não vê o close não vê o corre, né? Então, é verdade. No final, acaba que as pessoas estão ali trabalhando bastante, né? Mesmo estando nessa condição, que às vezes pode ter essa impressão, né? De que é mais vida livre, tem que ter essa organização por trás. Eu queria até comentar uma coisinha rápida, antes de passar para a próxima questão. Hoje nós tivemos um experimento grupal aqui na Simvexis, no nosso laboratório que se chama Alameda Técnica de Viver. Tem um teatro, inclusive, sobre isso. E aí, o tema do laboratório de hoje, né, com acho que cerca de 20 participantes de todas as idades e localidades, né, era autocoerência intermissiva. E uma reflexão que eu tive durante esse experimento lá, né, foi sobre esses inúmeros estímulos que a gente tem na vida intrafísica, principalmente no início da vida ali, até, sei lá, uns 20 anos, 25, assim, enfim. A gente tem mais estímulos, mais demandas, mais pressão, mais escolhas, mais distratores, assim, né? No dia a dia. E isso dificulta a gente a sobrepairar o intrafísico e puxar uma questão mais multidimensional, trazer a nossa lucidez enquanto intermissivista, enquanto consciência, que passou pelo curso intermissivo, que se preparou para essa vida, né? Então, eu penso que o nomadismo digital, a motivação para as pessoas, né, que aderem normalmente, né, isso, é uma motivação mais intrafisicalizada, de aproveitamento da vida, mas no sentido intrafísico. Sim. Né, de vou colecionar experiências, memórias, vou conhecer o mundo, ver pessoas, é algo mais hedonista, imediatista, mas muito focado no intrafísico e não em ter uma liberdade para você atuar de forma mais madura, você trazer os seus cons, a sua singularidade à tona desde cedo, né? Um foco bem mais intrafísico. Materialista. E aí hoje no experimento eu percebi, poxa, a quem está às vezes optando por uma condição de nômade digital, até eu posso falar isso porque nos intercâmbios que eu fiz, tem um período de adaptação, tem, enfim, N fatores, né? Como é tudo novidade, são muito mais estímulos e isso pode dificultar, né, a gente enfim, sobreparar algumas questões, trazer a própria percepção da multidimensionalidade, né? Porque é um ambiente novo, você tem que estar familiarizado para perceber mais como funciona o Holopensene daquele local, né? Como que o Holopensene daquele ambiente, daquela cultura influencia no seu, até você estar nesse equilíbrio ali e, enfim, você também não sabe seu passado naquela cultura, naquele país, né? Tem até um conceito bem interessante que chama forma holopensênica, é um verbete, eu acho que do professor Valdo Vieira, que digamos assim, de forma bem resumida, você viveu ali, sei lá, na Inglaterra, né, por muitos anos, e você meio que deixou um rastro seu ali, uma forma holopensênica, uma forma de funcionar, de pensar, de atuar ali do Charles, no exemplo, né? E aí, você hoje está no Brasil, tal, beleza, outra vivência, enfim, outra coisa, né? Sim. Mas aí você viaja para aquele país, que é a Inglaterra, vai que você visita uma cidade que você já morou, ou passa ali perto de, sei lá, do endereço, uma coisa onde você trabalhava há muitos anos atrás, há um século passado, mas ali tem o rastro ali de como você funcionava naquela época, né? E às vezes você pode ser influenciado por isso, né? Você acaba voltando ali para aquele seu retroego, a forma como o Charles do passado funcionava, né? Então tem muitas coisas relacionadas à multidimensionalidade, à seriexologia, né? Para se considerar nessas viagens internacionais, né? Por isso até que eu acho mais produtivo, no lugar de ser um nômade digital, você fazer viagens planejadas de autopesquisa, viagens de lazer também, né? Também, é bom. Precisamos.
mas viagens mais planejadas, com mais tempo livre, porque o nômade digital ele vai ter que conciliar o trabalho ali com o turismo, né? Sim. Então nem sempre vai aproveitar tanto ali, né? Para conhecer, para realmente pesquisar nos locais. Aham. E também a modalidade de intercâmbio, né? Que existem mais de 10. Eu acho que é mais produtivo você estar num período limitado, já com os objetivos, eu vou lá para fazer isso, ter um planejamento mais matemático. Eu acho que, pelas minhas experiências, se tira muito mais proveito do que só ir e, assim, um planejamento mais raso, Aham. assim, e com pouco tempo livre. Faz sentido. Ah, muito legal isso, porque, de fato, quando você tem um propósito diferente de propósitos só materiais, para você ir, por exemplo, num local, ainda mais pegando, por exemplo, a Europa, né, que é um local que tem um Holopensene bem histórico, né, muitos de nós, por hipótese, vivemos lá em outras vidas, você entrando em contato com esse Holopensene de novo, essas energias, pode gerar insights, reflexões positivas. Você pode, às vezes, entrar em contato com ideias que você não tinha pensado antes, às vezes personalidades que você não tinha pesquisado antes, né, que pode, inclusive, às vezes ser hipóteses de retropersonalidades de outras vidas ou pessoas com quem você trabalhou. Então, realmente, ter esse viés mais pesquisístico é bem interessante de ter, né? Mas me parece também, né, e é uma hipótese também que grande parte acaba não pensando nesse viés, né? Às vezes quando escolhe essa questão de nomadismo. Também seria um outro viés que daria para pensar. Mas muito legal, porque essa questão da serexologia, né, que inclusive a gente traz aqui no Teática para explicar para o pessoal que não conhece, a multiexistencialidade ou serexalidade é um dos pilares do paradigma consciencial que admite que nós tivemos outras vidas no passado. Explica, por exemplo, por que nós temos, às vezes, desde cedo, tendências tão fortes, né, sem a gente ter trabalhado muito nessa vida, aquilo, sendo coisa boa ou coisa ruim, né? Então acaba que uma hipótese seria a gente ter trabalhado isso em outras vidas. E aí a gente pode expandir para outros comportamentos, outras consciências com que a gente tem afinidade, por exemplo, né? Então a gente começa a entender que estudando outras vidas, né, ou situações do passado, personalidades do passado, a gente consegue entrar em contato com essas tendências e a gente começa a se descobrir mais, né, enquanto consciência multimilenar, que já teve várias vidas. Então isso também é muito valioso para nossa autopesquisa, né? Muito bacana. Bom, e assim, você já entrou um pouco nisso, mas então, pelo que eu tô entendendo, ser nômade digital não é algo nem bom nem ruim, né? Depende de como a pessoa vai Isso. lidar com isso, né? Adotar esse estilo de vida. Qual que você vê que são os principais benefícios do nomadismo digital, de seguir esse estilo de vida? Então, a minha proposta ao trazer essa pesquisa, esse artigo, era mostrar como funcionava, né? Para ajudar a pessoa a ponderar sobre as decisões que ela iria tomar. Uhum. Eu acho que o nomadismo digital em si, o estilo de vida, para a pessoa ponderar se realmente vai tirar benefícios disso, é pensar sobre o propósito de vida dela, se está coerente com o que ela quer para a vida, se está coerente a longo prazo, enfim, se vai beneficiá-la, né? Uhum. Tirando essa questão do estilo de vida, é a mesma coisa, assim, ou que eu comentei antes, de uma viagem internacional. Acho que viagens internacionais, por si só, elas são muito positivas. Nacionais também, porque o Brasil é gigante, as regiões. Também. Inclusive, eu morei em 4 regiões diferentes das 5 que tem, né? Só faltou a região norte. Então, são culturas diferentes, formas de pensar diferentes. E é muito mais produtivo e otimizado você ir lá ao vivo, conhecer, interagir, ter as suas próprias percepções, suas próprias experiências. É muito mais rico do que você vê na internet, num vídeo, num filme, como a gente tem essa opção também, tem essa, Sim. hoje em dia, essa possibilidade. Mas do nomadismo digital em si, o que eu vejo de benefício seria essa parte de interação com outras culturas, né? Porque ela te força a se adaptar, né? Força você a sair da sua zona de conforto. Mas não é só o nomadismo digital que possibilita isso. Então eu traria o foco mais para viagens planejadas e para intercâmbios, a possibilidade de intercâmbio de voluntariado, intercâmbio acadêmico, cursos de idiomas, tem várias modalidades, até de trabalho e tudo, mas que você fica um tempo determinado. Vai ser aquele período, vai ser, sei lá, 3 meses, 6 meses, 1 ano, mas você tem aquele período ali
bem delimitado, né? Sim. E eu acho que é mais interessante para incluir no max planejamento do inversor, né? Que quem opta por aplicar a técnica da INVEX está optando por otimizar a vida desde a juventude, fazendo assistência, né? E a metodologia da INVEX é o max planejamento da vida intrafísica. Você vai planejar, claro que você vai ajustando e tudo mais, mas você vai fazer um planejamento em que você consiga trazer mais da sua versão extrafísica para o intrafísico. Você materializar os seus conhecimentos, aprendizados, aurídos lá no curso intermissivo, né? E expandir isso aqui. Esse é o desafio, né? De sobreparar a intrafisicalidade e fazer com que a INVEX ela seja um marco ali na sua série X. Então, essa vida vai ser diferente. Eu vou fazer diferente do que eu já fiz nas, sei lá, centenas, milhares, não sei, de vidas que eu já tive. Essa aqui, daqui pra frente, vai ser diferente. Então, é uma oportunidade única, né? Sim. Então, eu acho que tem que ter esse planejamento, né? E essa ponderação. Se você quer seguir uma técnica de vida, que é a inversão existencial, se você quer viver a vida de uma forma técnica, ou se você quer ter um estilo de vida que não tem técnica, que é o nomadismo digital, né? Sim. Claro que, sei lá, às vezes uma pessoa da consulologia ali, ela tem um conhecimento, ela vai fazer adaptações para ser um nômade digital, com uma tecnicidade, mas pensando no viés ali da INVEX, em que você quer tirar o máximo proveito, aliás, não só da INVEX, mas acho que no geral, né, do intermissivista, eu penso assim, o que vai ser mais produtivo, o que vai ser mais assistencial, o que vai render mais? Vai ser seguir uma vida como nômade digital? Ou vai ser, enfim, vai ser outro planejamento de vida que eu vou fazer? Eu vou seguir uma profissão X ou Y, ou ter mais uma fonte de renda, mas não vai ser do estilo do nomadismo, né? Eu acho que é muito importante a gente se fixar no que é mais rentável. Tem até um verbete sobre isso, que é fixação no rentável. Bacana. E acho que isso é algo para se questionar o tempo todo, né? O que eu estou fazendo é o melhor, é o mais produtivo, para a gente poder não só ponderar se tem benefícios ou malefícios. A condição de nômade digital. Quais são os benefícios, quais são os malefícios? Ok, já sei. Mas isso, para minha ProEx, vai ser o mais produtivo, vai ser o mais rentável? Qual profissão vai me ajudar ali a conseguir estabilizar as bases da minha vida, a futuramente ter um pé de meia para poder atuar com mais flexibilidade, de forma mais assistencial? Então, o que vai ser mais rentável e mais produtivo para mim e para a assistência que eu vim fazendo nessa vida, tá? Acho que eu penso mais por aí. Respondi, mas com alguns viés. Eu acho que é bem interessante esse viés de reflexão para quem está assistindo aí. Porque, de fato, INVEX é a opção pelo que é mais rentável evolutivamente desde cedo, né? Então faz sentido ter essa ponderação. Ainda mais pensando em assistência multidimensional, né? Eu ia entrar agora contigo na questão dos prejuízos, né? Possíveis prejuízos em termos evolutivos para o nômade digital. Acho que tem um pouco a ver com essa questão de, às vezes, você não ficar num holopensene muito fixo, e isso dificultar, às vezes, você ter uma afinidade com aquele ambiente, né? Em termos de assistência, de afinidade pensênica, que acho que pode atrapalhar em algum grau esse tipo de assistência, né? Pelo que eu já estudei, vivenciei e vi de outras pessoas, né, que eu conheci bastante gente, não só da Consciologia, mas, enfim, no geral, conscienciólogos e não, né, que moraram fora ou que moram em outros países, realmente tem essa questão da forma holopensênica, mas eu acho que ela é mais... ela pode ter mais influência quando você teve uma personalidade que às vezes tou mais prisão, ou coisas positivas, né, num determinado país. Eu penso que, para analisar o que poderia ser de prejudicial no estilo de vida do nomadismo digital, é analisar algumas metas da INVEX. Eu fiz essa análise, como posso dizer, para ter um posicionamento pessoal, né? Eu fui pensar assim, Lara, na minha autopesquisa, se eu fosse planejar a minha vida, eu seguiria o nomadismo, um estilo de vida de nômade digital, hoje ou futuramente? Isso é para mim, não é? Como é que seria isso, né? Porque eu precisava, quando eu fiz essa pesquisa, ter um posicionamento pessoal a respeito desse tema, né? Sim. Então eu fui analisar pela ótica da INVEX. Então a metodologia da INVEX
de viver a vida de uma forma mais técnica, aproveitando o máximo interassistencialmente, não é aquele oba-oba de vou viver o máximo, vou colecionar experiências, carimbos no passaporte, enfim, vou conhecer o mundo e aí sair e tal. Eu olhei pela ótica da Invex, então eu pensei o seguinte, um ponto que é bem importante, que está até no meu momento de vida, é assentar as bases da vida intrafísica. Profissão, relacionamento, a parte de finanças, algumas questões de autopesquisa, de traços. Estou numa fase que o desafio é assentar ali, né, o próprio voluntariado, enfim, a escrita, dar uma sentada nas questões mais intrafísicas, limpeza da casa, cuidado com meus pets, para poder conseguir produzir mais, né? Porque não adianta você, sei lá, morar sozinho e a sua vida tá um caos, mas o voluntariado tá impecável. Sim. Aí não dá certo isso aí, né? Tem que ver, tem que avaliar. Uhum. Então eu pensei assim, no meu momento de vida, um ponto principal é a questão de estabilizar dar estabilidade nas bases da vida intrafísica. Sim. E aí eu pensei, olha, na condição de nômade digital, isso ia ser muito difícil. Ainda mais para mim que tenho TDAH e tenho que lidar com a minha forma de funcionar diferente, cerebral, meu modus operandi, enfim. Um ponto que eu comentei bem no início, que os nômades digitais, eles não têm uma residência fixa, né? Sim. Eu vejo que isso é um ponto importante, você ter uma base intrafísica, para você ter o seu refazimento energético, para você instalar seu Lopensene, você produzir, você ali conseguir construir ali uma residência proexogênica, que vai ser um ambiente, um recurso para você atuar de uma forma mais otimizada. Esse é um dos pontos. O outro ponto foi a questão das finanças. O pessoal que viaja muito, enfim, se você fazer um planejamento de uma viagem, você tem que levar em consideração as finanças, né? Nós tivemos o Prática da Cosmovisão em 2019. Eu participei da organização da parte da Finlândia que a gente foi. E aí a gente tinha que olhar tudo. Como é que é o custo de vida lá, quanto custa o transporte, quanto que se gasta por alimentação. E isso variava, isso era em euro, né? Sim. Aí é humilhação aqui pro real. Mas a gente tinha que olhar o custo de vida daquele país, demandava recursos financeiros ali de hotel, ou de... Mesmo que você vá economizar nessas viagens, há uma certa, às vezes, imprevisibilidade de custos financeiros, porque você vai estar em outro país, às vezes você pode comer uma coisa que não passou bem, tem que ir lá no hospital, enfim. Eu acho que dificulta mais você juntar dinheiro. Claro que eu conheço casos de nômades digitais que eles, na verdade, foram pro outro lado. Eles conseguiram independência financeira e vão até aposentar mais cedo, mas eu acho que é difícil, a gente não tem educação financeira, né? A gente começou a ter, né, no ensino médio agora, mas não é algo comum, é algo que é realmente desafiador. E acho que você está mudando de país, cada país tem um jeito, um custo. Sei lá, eu estava vendo o pessoal no Japão. O Japão é caro. Também. Japão é caro. Tá nas minhas metas lá, mas é caro. Tem que ter um planejamento para ir, a passagem, tudo. Mesmo que você economize, acho que dificulta também ter um foco a longo prazo. E algo importante para quem aplica a técnica da INVEX é a bilibertação inversora, que é você alcançar o domínio energético e a independência financeira. Seu pé de meia, você não precisar trabalhar, para você ter mais flexibilidade de realizar assistência, você ter mais possibilidade de focar na sua produtividade geosconográfica, na escrita, tudo, né? Dar aulas, itinerar. Então, é algo que, pelo menos no meu caso, eu acho que isso dificultaria. E eu percebo que para várias pessoas também, né? Que eu acabei conversando nesse simpósio do Greenvex. Um outro ponto que eu já trouxe antes é que a questão do nomadismo digital foca muito no intrafísico. E isso acaba dificultando esse sobreparamento para ter uma autocoerência intermissível, que é o que a gente busca no dia a dia. A gente quer ter mais lucidez, quer poder discernir mais, ter mais maturidade, conseguir se manifestar sem a influência das outras pessoas, outros conseguem, a gente poder pensar por nós mesmos, né? Sermos protagonistas da nossa vida.
Então, eu acho que esse viés muito intrafísico, porque eu acho que numa viagem é natural. Você não conhece o local, você tem que se acostumar com o ambiente que você vai dormir, com os locais que você tem que estar mais focado na sua segurança intrafísica. Uhum. É claro que se você começa a estudar parapsiquismo, você vai olhar para tudo. Você vai olhar para sua parasegurança, você vai avaliar seu acoplamento, suas interações, se o ambiente que você está ele é positivo ou negativo, se te deixa melhor ou te deixa pior. Claro que você vai ter essa construção no dia a dia, né? Mas eu percebo que dificulta mais você ter um olhar mais multidimensional. Claro que isso eu acho que é um ponto assim que não é, eu acho que isso é hábito. Se você trabalhar isso no dia a dia, isso você consegue superar. Um outro ponto é a questão de liderança. A gente percebe que à medida que a gente vai assumindo mais responsabilidades, a gente vai se manifestando de forma mais traforista, vão vindo oportunidades de liderança. E liderança que eu digo aqui são funções mesmo, não uma liderança, uma influência, um exemplarismo, uma liderança de função. Então, por exemplo, eu quero ser coordenador da Sinvex na próxima gestão, porque eu penso que meu momento de vida é favorável, eu acho que eu estou convergindo com o momento do grupo, com o propósito. E, enfim, um exemplo, né? Sim. Mas se eu moro em outro país, se eu não tenho uma residência fixa, se eu não estou lá no Brasil, em Foz do Iguaçu, como é que eu vou ser que eu vou assumir uma função dessa? É difícil. Ou como é que alguém vai poder contar comigo para uma função específica de liderança na própria CCCI, né? É mais difícil, você pode perder oportunidades ali, né? Que seriam bem produtivas para você, né? Mas aí tem que avaliar. E dois outros pontos que eu quero trazer é a questão da OFIEX, da TENEPS. A TENEPS, você precisa ter uma base física, né? Tem alguns pré-requisitos para você realizar essa tarefa energética diária. E na INVEX, muita gente consegue antecipar, né, a tarefa energética pessoal. Então, se você está mudando de país, você tem uma rotina muito instável, fica difícil você delimitar um horário para isso e você ter um ambiente ali blindado, otimizado, para que você possa atuar diariamente com um operador de função. Então, a pessoa ali, se for optar por um nomadismo digital, ou provavelmente ela vai adiar essa TENEPS. Se ela começar no meio do negócio, pode ser uma bagunça, ele pode dar muito errado, né? Então é algo que tem que pensar. Então, enfim, acho que acaba atrapalhando. E se você pensa a longo prazo ali, né? Na OFIEX, você precisa ter uma base intrafísica, né? Sim. E por fim, né? Eu já tinha falado de rotinas, né? A dificuldade de rotina, mas um ponto que eu vejo muito sério, assim, para a INVEX são os vínculos. Vínculos de relacionamento afetivo sexual e vínculos de amizade. É muito importante estar junto do grupo, porque você, não só pelo viés de serem amigos do curso intermissivo, e isso acabar ajudando a rememorar um pouco ali, acabar estimulando uma atuação mais, enfim, mais madura, mais coerente. Mais coerente com o curso intermissivo. Que nem a questão do agente retrocognitivo inato, né? Sim, a própria também. presença, as próprias energias vai ajudar uma outra pessoa a rememorar o curso intermissivo dela. Tem essa questão também. Mas do convívio diário, sabe? O convívio no voluntariado, os feedbacks, a rede de apoio, que eu acho que isso é muito importante, você ter uma rede de apoio ali, de pessoas que você tá fazendo uma coisa errada, tomando uma decisão de vida ou tá indo por um caminho ruim, vai ter alguém que vai chegar e vai falar pra você, olha, isso aqui não tá bom. E vice-versa, sabe? Ou dar um feedback ali de um trafor seu, olha, isso aqui é interessante, dá pra você aplicar de tal forma. E você ir aprendendo com o exemplo um do outro, né? Quando você tá viajando de cada país, pra cada país, você vai conhecer pessoas diferentes, vai ter interações diferentes, mas vai ser muito difícil de aprofundar vínculos, porque o aprofundamento de vínculos, ele implica uma convivência maior. A gente pode até ver isso na época da pandemia, né? Quando estava todo mundo isolado, como é que, mesmo falando online, não é a mesma coisa de vir presencial, trocar energias ali presencialmente, vir no campus da Sinvex, ter uma reunião presencial, estar
nesse holopensene, sob influência dele, né, do holopensene de vexillologia. Sim. Então, eu acho muito sério, tanto para vínculos de amizade, como para constituir uma dupla evolutiva, né? Uhum. Então, eu penso que, assim, na minha visão, para Lara, né, falando assim em terceira pessoa, para mim não seria uma boa optar por uma vida enquanto nômade digital. Eu vejo que, para a aplicação da Invex, há muitos prejuízos se você Aham. optar por uma vida assim, né? Sim. Muito legal, porque isso faz a pessoa também que está assistindo refletir sobre quais Uhum. valores e critérios ela está utilizando, né? Se ela quiser optar por essa questão do nomadismo. E aí, obviamente, você que está nos assistindo não precisa acreditar em nada do que a gente está falando, né? A ideia é que você tenha suas próprias experiências e reflita se faz sentido, né? Esse é o princípio da descrença que a gente traz aqui na Conscienciologia. Mas muito legal, Lara. Eu acho que essas reflexões que você trouxe, esses aspectos para refletir, fazem a gente ampliar um pouco a nossa visão, né? De qual é o real motivo de a gente querer esse estilo de vida ou não. Uhum. E quando a gente fala de Invex, realmente tem que levar em consideração essas questões que você comentou. Inclusive, você comentou da TENEPS, né? A ideia, na verdade, na Invex é a gente antecipar a TENEPS, se for possível, né? Exatamente. Então vai totalmente nesse contraponto. E, inclusive tem um teática sobre antecipação do TENEPS, se tu quiser saber mais sobre essa tarefa diária, tá bem interessante também. Mas olha, achei muito bacana essas reflexões, porque eu também não conhecia muito sobre o nomadismo digital. Também acho que no meu caso não faz sentido ser nômade digital. Realmente priorizar a técnica da Invex faz mais sentido, mas ajuda a ter uma visão maior de conjunto, né? Sobre essa tendência, digamos assim, que provavelmente muitas pessoas daqui pra frente vão querer cada vez mais aderir, né, a esse estilo de vida. E sim, chegando já na reta final do nosso programa, tem mais algum aspecto que você gostaria de comentar? Acho que foi isso, mas eu queria trazer de novo aquelas reflexões para a pessoa que está no momento de vida em que ela quer fazer uma transição de carreira ou escolher uma profissão, ela ponderar, né? Não só a questão assistencial ou cosmoética, mas ver o que é mais assistencial, o que é mais produtivo para ela, o que vai render mais evolutivamente, né? Sim. Trazer isso nas reflexões quando for tomar uma decisão, quando for fazer uma transição de carreira, para que ela tenha uma escolha mais discernida, né? Às vezes até amparada também. Aham, muito bom. Legal. Bom, então chegamos ao final de mais uma entrevista. Pessoal, agradeço por ter acompanhado a gente até aqui. Lembre de deixar o gostei se tiver gostado do Teática, deixar possíveis sugestões para a gente melhorar o quadro do Teática Inversiva, compartilhar o vídeo com pessoas que possam se interessar por essa temática do nomadismo digital e, é claro, se inscrever no canal para continuar acompanhando os vídeos da Sinvex. Aqui no YouTube da Sinvex tem vários vídeos sobre a Invex relacionada a diversos aspectos do nosso cotidiano, tá bom? Então, se quiser, continue acompanhando a gente aí nas redes sociais, tá bom? Lara, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Pessoal, a gente se vê então no próximo Teática Inversiva. Até mais!